Então eu queria hoje falar um pouco sobre as crises. Não existe uma vida que não passou por crises, mesmo porque o próprio nascimento é a maior crise que a gente já viveu na vida. E os primeiros meses de vida é adaptação à vida. Por isso às vezes é muito estranho, às vezes o nenê chora muito. É como ele está lidando com aquela crise naquele momento. Mas eu queria pontuar 3 tipos de crise. Tem as crises existenciais, que elas são as amenas, elas são essa assim, crise dos 40, crise dos 50, que é a chamada crise da meia-idade, e por aí vai. Elas são leves, são questões sobre o que eu fiz da minha vida até agora. Era isso mesmo que eu queria fazer? Ou não era nada disso que eu queria fazer, nunca imaginei que eu fosse chegar aqui, eu quero dar uma curva agora e resolver. É bom, é possível. É indício de boa energia você se dispor a uma crise, nesse sentido. Mudar uma questão que não está bem para você nesse momento. Tem as crises do próprio desenvolvimento, que é a crise da adolescência. Eu acho que a adolescência ela mostra muito bem que uma crise acontecendo com uma pessoa num contexto, ela afeta todas essas pessoas desse contexto dela, todo o sistema dela. Uma crise de um país afeta todas as pessoas que estão inseridas nesse contexto, embora não sejam crises pessoais. A do adolescente é, e os pais também adolecem, e os irmãos aborrecem. Então, alguém não vive uma crise tão absolutamente sozinho assim. É importante observar isso. Às vezes não sou eu que estou em crise, mas o sistema onde eu estou inserido está em crise, então eu não tenho a escolha de não estar, né? Eu tenho que enfrentar. E tem as crises que são situacionais, elas são as crises que são os traumas. Eu também não tenho como não entrar. É uma coisa que vai me chacoalhar, vai me balançar, eu vou ter que trazer meus recursos para lidar com isso e pode ser muito traumática. Então eu comparo a crise a alguma coisa nesse sentido. Você está na praia, está lá na areia e você quer entrar no mar. Que você está esbaforida, morrendo de calor, não aguenta mais. Chega um momento que ficar ali está insuportável, então você se dispõe a entrar no mar, mas você quer chegar lá na marola. Você quer chegar e ficar lá refrescando. Só que para chegar lá, você tem que passar pela arrebentação. Então muitas vezes eu falo para os pacientes, você está numa arrebentação, vai passar. Então não se afundar numa crise, entender uma crise como temporária, como fazendo parte. Ela é universal, só que ela é muito individual na maneira como que cada um lida com as suas próprias crises. E não tem como não vivenciar uma crise, isso também é muito importante deixar claro. É um momento que a gente se sente meio sem saída, meio sem saber para onde ir, meio sem recursos para lidar com o momento do agora. Mas é importante pensar que uma crise ela se refere a um contexto, a um momento, a um fato. E que existem outros fatos acontecendo no mesmo momento que podem ser o seu suporte para lidar com aquilo que não está bem. Pensando assim, a gente consegue sair melhor de uma crise.